Bem-vindo, bem-vinda. Vamos para um bate-papo aqui brabo hoje a respeito de tráfego pago. Galera, se tu quer crescer o teu negócio de uma maneira exponencial, esse podcast é para você. E para que a gente consiga entregar valor, a gente tem que ter alguém que realmente entrega um conteúdo que possa te levar para um outro nível. E claro, sempre puxando a sardinha para o meu lado, que eu também aprenda com essa pessoa que está aqui, que é convidado. Um mestre do tráfego pago, aqui da cidade de São João Batista, natural de Canelinha. A gente foi lá dar uma espiada no Instagram, pediu aí umas informações de outras pessoas, fez a pesquisa de bastidores, para realmente ter uma pessoa aqui que agregue valor para você, que agregue valor para nós. Então vem com a gente, vamos aprender tráfego pago, vamos aprender a escalar o teu negócio. Quer ir para outro nível? Vem com a gente. Thiago, bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Deixa eu te dizer uma coisa, tá? Primeiro, parabéns pela tua coragem. Ô, Thiago, vamos participar? Vamos. É isso. Eu falo muito pro Pedro, que trabalha comigo ainda. Primeiro a gente aceita, depois a gente vê como é que vai fazer. A gente tem que ter coragem, irmão. Entendeu? As Cara, oportunidades vão vir, a gente tem que abraçar e vambora. perfeito. Eu lembro de há um tempo atrás, eu fiz uma proposta pra uma pessoa e disse, cara, tu aceita? Daí a pessoa, eu tenho que orar. Daí eu falei, então é o seguinte, tu ora até sexta. Porque sexta é outra pessoa. Chegou a sexta-feira, chamei a pessoa pra conversar. 5 da tarde, aí, aceita? Cara, eu vou pensar. Deus, meu irmão, Eu falo muito isso. terminou o prazo. É, E assim, é um pouco forte que eu vou te dizer. Eu disse, cara, terminou o prazo, agora. e agora a Daí, oportunidade é pra na outra. terça-feira, a pessoa veio desesperada. Cara, ei, ô, mano, vamos fazer aquela parada. Mano, agora já era, tem outra pessoa. É, E daí acabou. Então, assim, o cavalo passa uma vez, Thiago. E se não subir, perdeu. é bem nessa. Não Eu, tem eu o que falo fazer. muito da a visão errada que muitas das vezes as pessoas têm até sobre Deus, Uhum. porque a gente acredita muito que Deus ele é um Deus que abre portas, né? Eu Sim. acredito muito nisso. Só que quem é que tem que entrar pra dentro dessa porta? Bom, ele só abre, né? Ele abre, irmão. Boa, boa, Quem é boa. que tem que chegar e dizer, não, eu vou entrar pra dentro, vou tocar o terror, vou fazer o que tem que fazer, eu vou me dedicar, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou abdicar de algumas coisas que eu sei que não vão me agregar em nada agora. Quem é que tem que fazer isso? Somos eu e você, a pessoa que tá assistindo, Cara, entendeu? tem um escritor, gosto muito dele. Inclusive, tem vários livros dele, que é o Napoleão Hill. Ele fala o Top. seguinte: tu pensa, sente e age, cara. É isso. Pensamento sem fé e sem ação é que nem aquelas pessoas que falam, falam, falam e nada constrói. Então tem que ter ação, meu Tem que irmão. ter, Tem que ter cara, tem ação. que ter. Ei, e nessa pegada, cara, a gente vai conversar um pouco aí sobre tráfego pago, vamos conversar um pouco sobre marketing. E a gente vê uma galera, tá, Thiago? Porra, antigamente deu tudo errado, o cara ia ser corretor. Não, Agora deu tudo errado, o cara vai pro marketing. isso aí já entra como E especialista. já entra como Não, especialista, já né? tá lá na bio, Tipo, não, especialista não. É CEO. CEO. CEO Porra, da. Abriu a caralho! empresa hoje é CEO. É exatamente isso, cara. Ei, Thiago, então assim, cara, por que o marketing, velho? O que te levou pra esse mar que eu vou te dizer, tá? É tubarão atrás de tubarão, tá? Tubarão. Então todo mundo se mordendo ali, por que escolher um caminho tão difícil que é o marketing, onde uma galera está? O que despertou no teu coração, cara? Conta aí pra nós. Pra eu falar como começou, eu preciso voltar um pouquinho atrás, um ano atrás. Que Beleza. faz só 11 meses que eu tenho a minha agência, que eu realmente dei esse start. E aí, 2 anos atrás, na verdade, eu comecei a trabalhar como corretor de imóveis. Eu trabalhava Porra! na venda de carros. E aí eu recebi uma proposta muito boa para começar a vender imóveis. Fui. A proposta era irrecusável. Show de bola. E aí, nisso que eu fui, o que que eu pensei? Cara, eu não tenho clientes nesse ramo. Meus clientes são dos carros. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tentar atrair esses clientes e a maneira mais fácil é produzindo conteúdo. E nisso eu comecei a produzir conteúdo todos os dias. Todos os dias eu tinha algum conteúdo meu sobre imóveis, para agregar, chamar atenção. Então, tipo, nisso eu fui estudando muito. Fui estudando como fazer um gancho, como fazer um desenvolvimento, como fazer um vídeo que retesse atenção, como chegar no cliente, quais tipos de conteúdos. Eu fui estudando muito, fui estudando sobre edição, fui estudando sobre toda a criação de conteúdo. Chegou um ponto que eu parei, olhei e disse, cara, meu conteúdo tá ficando muito bom.
ao ponto de eu olhar para agências e dizer, meu conteúdo tá ficando melhor que das agências? Não, peraí. Peraí que eu acho que tem um buraco no mercado aqui. E aí eu percebi esse buraco. Eu percebi que as pessoas precisam de conteúdo, não sabem fazer e precisam contratar alguém. Só que aí qual que é a grande dor, Moraes? As pessoas contratam várias agências. Só que se tu já deve ter tido contato com várias pessoas e tu vai concordar comigo. Muita gente é frustrada com a agência. Por quê? Porque a galera não entrega. A galera só promete. A galera diz, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para prometer um leão, mas para entregar um gatinho. Entendeu? E isso é uma cultura que eu tenho na minha agência. A gente não promete, a gente entrega. Entendeu? Eu vou dizer para ti, ó, é essa direção que a gente vai trabalhar, mas eu vou entregar. Se eu não entregar, cara, é porque aconteceu uma coisa muito fora da curva. Porque senão eu vou entregar. Então, desde o início eu tive essa visão. Aí eu parei e disse, não, tem esse buraco? Vou botar a cara. E aí comecei a trabalhar e eu sempre fui de fazer vídeo, eu sempre gostei disso e tive uma certa desenvoltura. Só que aí vem um ponto que a galera sempre diz, ah, mas é porque tu leva jeito. Ah, mas Não, é estudo, cara. Tudo é estudo, é venda. Por exemplo, venda. A venda é tu estudar, tu saber como levar uma venda, como conduzir o teu cliente. E da mesma forma é o marketing. Aí agora, como tu falou, há um tempo atrás todo mundo virava corretor. Agora todo mundo vira criador de conteúdo, ou trabalha com tráfego pago, ou começa... Todo mundo é especialista. Já de arrancada, todo mundo é especialista. Só que para se tornar especialista, se tu for olhar, quantas horas que tem que ter de prática? É muitas horas. Entendeu? Hoje eu posso dizer que eu sou especialista na criação de conteúdo e criativos. Mas quantas horas eu já fiz isso? Quantas vezes eu já fiz isso? Como depois, mais para frente, a gente vai falar. Como que eu consigo entregar para tantos clientes um conteúdo de tanto valor e tanta qualidade? Por quê? Porque eu já fiz muito isso. Então, aí tu começa a olhar e dizer assim, pô, eu sou especialista nisso. Porque eu tô fazendo muito. Então, eu sempre digo, não é que tu é ruim, é que tu fez pouco. Cara, ei, olha só, Thiago, há tanta verdade no teu discurso. Daí quando tu falava ali de estudar o marketing, estudar o como fazer o post, estudar gatilhos mentais, eu lembrei de um livro, até ele tá por aqui, o nome do livro é... não é Vendedor Diamante, o nome do livro é Gatilhos Mentais, do Paulo, é um brasileiro. Gatilhos Mentais, um livro Palmeira bem não. fininho. Um livro bem fininho. Ali, ó, Gustavo Ferreira. Aham. Perfeito, obrigado. Esse livro ali, cara, um livro fininho, de umas 80 páginas, que ele fala só a respeito de storytelling, só a respeito de gatilhos mentais, e é muito, mas muito bom, cara. Sim. Eu comecei a alcançar resultados no tráfego pago depois da leitura desse livro. Sim. E o legal é que existe o ChatGPT, beleza, muito boa ferramenta. Só que se tu não ter conteúdo, ele Cara, não entrega eu vou, conteúdo. eu vou, eu vou implementar, complementar Depois, depois. cara, tem uma coisa muito legal que é o seguinte, irmão, falou uma coisa muito poderosa e que eu acredito muito. E não há nada de egocentrismo aqui, eu não quero te colocar num pedestal e eu não quero me colocar num pedestal aqui. Mas quem tá vendo a gente tem que ter essa consciência, irmão. Tu tem que olhar alguém fazendo e dizer assim, se esse desgraçado aí, cara, tá fazendo essa merda aí, tá cobrando, cara, o que que eu posso cobrar, velho? É isso aí. O que que eu posso cobrar? Eu quero 1 milhão, por isso que estão cobrando R$ 10. Eu, Porque, ó, não tem... O que é isso, velho? Como é que o cara tá conseguindo? quando eu fui começar, um dos pontos que. Isso é um ponto muito importante para quem está assistindo e para a gente ter uma noção muito forte. Muitas das vezes o que vai te fazer sair da inércia e tu fazer o que tem que ser feito, não é o que tu quer conquistar, mas é o que tu não quer mais. Eu parava e olhava e dizia assim, cara, eu tô precisando de grana, eu não tô bem financeiramente e eu tô vendo o Zé Ruela ganhar dinheiro com isso, cara. Zé Ruela é exatamente... Cara que É não, forte, né? cara que não é mais Não inteligente que eu, entrega não é nada. mais inteligente que eu, não é mais capacitado e tá fazendo. Por quê? Porque ele tem coragem. Coragem. Mano, eu tenho tatuado, seja forte e corajoso. Não adianta de nada, aquilo que a gente conversava. Deus abre porta, mas quem é que entra? É eu, é você que tá assistindo. Então, e pra isso, e pra dar esse passo, coragem, irmão. Tem que ter coragem. Aí depois tu vai olhar pro outro e vai dizer: "Ah, porque ele é bom no que faz, parece ser fácil". Não, ele tem coragem. Ele bota a Coragem. cara, ele vai errar e tá tudo certo, mas nesse errar ele vai melhorando. Agora tu tava falando antes ali a respeito do tempo. Esses dias me chamou a atenção. Até o livro tá ali também. Eu gosto muito de ler.
E primeiro esse livro aí, aqui? isso, Fora de Fora de Série. Cara, pode pegar ele. Até sugiro tu ler, cara. Esse livro Fora de Série, que terminei de ler, ele vai fazer uma semana mais ou menos. Ele diz o seguinte: todos, Napoleão Hill, Churchill, todos os presidentes dos Estados Unidos, Carnier, todos sem exceção. Ele deu até um nome: os outliers. Todas as pessoas, elas têm uma coisa em comum. Todos eles, meu irmão, sem exceção, têm uma coisa em comum. Se desse podcast aqui, nós 4 aqui que estamos batendo papo, o ouvinte que está aqui nos escutando, cara, ele abraçar essa ideia que eu vou falar agora, que não é minha, me encosto aqui, me debruço sobre o Malcolm. Uma pessoa, para ela alcançar o sucesso, a riqueza, só tem um caminho: fazer a mesma coisa por 10.000 horas. Aí vem o especialista. Aí vem o especialista. É 10.000 horas fazendo a mesma coisa. E daí ele coloca um tempo: 10 anos. Por quê? Porque em 10 anos tu faz a mesma coisa por aproximadamente 20 horas por semana. Por quê? Porque tu tem que fazer outras coisas também. Sim. Tu tem que cuidar da namorada. Cara, tu tem que comprar roupa. Cara, tu tem que fazer várias coisas que não tem a ver com o teu negócio. E segundo ele, poucas pessoas conseguem fazer mais de 20 horas a mesma coisa por semana. Porque tem outras coisas pra fazer, mas tem alguns, e tu vai lembrar de um jogador de basquete, que ele conseguiu, em menos de 10 anos, ter 10.000 horas fazendo a mesma coisa. Lembra quem é? Kobe, Não, Jordan. Jordan. Mas o que ele fazia? Levantava às 5 da manhã, sexta. Isso, cara. Treino, sexta. Pouquíssimos conseguem, em menos de 10 anos, ter 10.000 horas fazendo a mesma coisa. Mas quando conseguir fazer isso, daí tu caminha num outro caminho. E tu tá Que indo é pra outro patamar. é o Não tem caminho como. do bilhão, cara. É o Sim. caminho de uma riqueza que atravessa gerações. Enquanto tu não chega nessas 10.000 horas, são 10 anos aproximadamente, a gente ganha grana, mas não alcança o extraordinário. Mas por que que eu falo tudo isso? Pra gente ter a consciência, Thiago, de que, cara, leva tempo, irmão. Primeiro leva tempo pra te entender que tem que fazer uma coisa só. Sim. Eu penso que tem quantos anos, Thiago? Tenho 30. Tem 30 anos. Mais de 10 livros, eu já li a mesma coisa. Um homem se transforma num homem depois dos 40. Eu tenho Sério? 39. Nem 40 tenho ainda. Tem Então, 10 anos tipo, pra virar homem. cara, então assim, veja que. Mas por que que é legal dizer isso? Porque eu vejo tu falando e me alegra o coração. Talvez a gente seja a exceção de pessoas que encontram sucesso, encontram ou começam a trilhar o caminho do sucesso antes dos 40. A gente Sim. não precisa esperar tanto. É porque a maturidade, né? Eu sempre falo isso. Maturidade não é sobre tu ter muita idade, mas é tu ter aprendido com o tempo que tu viveu. Entendeu? Então, tipo, eu tenho 30 anos. Só que, cara, eu vivi muita coisa. E aí vem um ponto muito importante. Assim como eu vivi, tu viveu, a pessoa que tá assistindo viveu também. E eu tenho que escolher o que que eu vou fazer com isso que eu vivi. E, Ah, cara, eu boa. vivi muitas coisas ruins que me fizeram muito mal, só que me fizeram aprender que, beleza, essa não é a direção, eu vou pra essa. Então tu evolui, tu vai crescendo, tu vai amadurecendo, tu vai vendo, cara, isso aqui me convém, isso aqui não me convém, eu quero esse caminho, eu quero isso. Pra eu ter esse resultado, tem que fazer isso, então eu vou fazer. Isso é maturidade. No dia que eu não quero, eu vou lá, não, mas eu disse que eu vou fazer, eu vou lá fazer. Entendeu? E aí, quando eu começo a entender isso, automaticamente todos os meus resultados eles começam a mudar. Por quê? Porque eu mudei. Boa. Entendeu? Total Então, sentido. a galera quer o resultado, mas não quer o que faz o resultado acontecer. Boa. E aí, uma época perfeita pra gente falar disso. Início de ano. Todo mundo tá com novas metas. Só que agora já passou umas 2 semanas, muitos já esqueceram das metas. Entendeu? Por quê? Porque pra conquistar essas metas, vai ter que mudar. Vai ter que realinhar algumas coisas e redirecionar algumas coisas. E pra isso é necessário maturidade. Senão tu não vai conseguir. Senão vai chegar no final do ano, tu vai ter que pular ondinha de novo, comer uva, fazer as tuas crenças achando que isso que vai mudar. Não, o que vai mudar é se você mudar. A sua realidade só muda depois que você muda. E eu vivo isso na pele hoje, exatamente essa realidade. Eu tô vendo as coisas acontecerem muito rápido na minha vida, graças a Deus e graças a muito trabalho. Por quê? Porque primeiro mudou a minha mentalidade. E aí eu disse, beleza, a minha mente mudou, então a minha direção muda. Isso é muito Cara, doido. e tem uma coisa muito legal, cara, que é o seguinte.
Velho, de coração, tá, Thiago? Eu não conheço ninguém de sucesso que não seja chegado ao trabalho, tá? Cara, normalmente a Eu, galera aí eu tá, sei que soa tu, a camisa, tá? eu sei que tu vai me É, perguntar sobre trabalho, e cara, trabalho pra mim é prazer. é Eu isso aí. gosto disso, entendeu? E aí quando tu gosta do que tu faz, tem uma brincadeira que a galera fala, trabalhe com o que você ama, que você nunca vai trabalhar. Não, é mentira, tu vai trabalhar pra caramba. Mas se tu gosta, é diferente. Tu vai se entregar mais, tu vai ter prazer de verdade. Ontem aconteceu isso com uma cliente minha, eu entreguei um conteúdo pra ela, um conteúdo que tava além do que ela esperava, Aham. e ela ficou muito feliz. Ela disse, nossa, amei, Thiago, não sei o que e tal. E, cara, daí eu falei ainda pra ela, cara, é isso que eu quero, entendeu? Tu me paga, eu sei que é um valor alto, graças a Deus, só que eu quero entrega. Eu quero que o meu cliente olhe e diga assim, é pouco, Brabo. entendeu? Por quê? Porque se tu entrega de verdade, não tem como. O trabalho devolve. Joel J fala muito sobre isso. Sim. O trabalho devolve. Então, só trabalha, que vai devolver, não precisa. Uhum. Desejo bem pra todo mundo, entendeu? Ah, meu concorrente, principalmente isso, né? Aquilo que a gente falou no início. Agora todo mundo é especialista em criação de conteúdo ou tráfego pago. E aí, às vezes, tu olha pro lado, pro concorrente, como se ele fosse teu inimigo. Não, cara, tem espaço pra todo mundo. Desejo bem pro próximo, que isso vai voltar pra ti numa boa, entendeu? Só foca no teu trabalho. Por quê? Porque o trabalho devolve. Então, se tu Massa. tiver focado no trabalho, tu não tem tempo pra focar no teu concorrente. Por quê? Porque tu vai estar cheio de cliente, entendeu? Boa. E aí o teu sucesso ele vai ser natural e tu vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, mas as coisas acontecem tão rápido. É por quê? Porque tu coloca tudo na mão de Deus, tu trabalha pra caramba e tu não tem tempo pra ficar de picuinha, coisa imatura, como a Cara, gente falou. teve tempo pra fazer fofoca, meu irmão. Tá faltando cliente, Tá tá faltando faltando cliente, trabalho. faltando trabalho, vamos procurar um trabalho. E daí a É isso. estratégia de. Tem uma coisa que eu acredito muito aqui no escritório que é o seguinte: tem três grandes setores aqui no escritório. Um setor de pessoas que são obrigadas a pensar, pessoas que produzem e pessoas que vendem. Sim. Então, vamos imaginar aqui três grandes setores. Pensam. Daí tu vai dizer, tá, mas os outros não pensam? Na minha linha de raciocínio é assim. As pessoas que produzem Não é que e eles as não pensam, é pessoas que eles são que. mais focados nisso, né? E boa, é isso aí, é isso aí. Tem que ter isso, né? Que vendem. Quem vende, se pensar muito, começa a perder dinheiro. Que venda, tu falou uma coisa que eu acredito demais. Venda é estratégia técnica, cara. Tu não Claro, tem que pô. pensar. Tu tem que ter uma estratégia bem definida e seguir o procedimento. E seguir o procedimento não vendeu, tudo bem. Depois analisa as métricas e vê o que aconteceu de errado e muda o procedimento. Exato. Quem produz, cara, quem produz não pode ficar pensando, tem que produzir, porra. Tem que produzir. Deixa o outro pensar. E quem realmente atende o cliente, aquele que atende o cliente, ele tem que atende o cliente, não o cliente que ele está numa jornada de compra. O cliente É que já aquele comprou. é o cliente que ele já comprou e ele vai passar pela fase da experiência, que é a jornada Tu dele, falou a palavra que a muita gente não jornada. entendeu ainda. Cara, porque assim, Experiência. o cliente ele fechou o contrato, beleza. Só que ele vai para o momento de experiência. O que que é experiência? É quando ele pega o produto, é quando ele precisou de alguma informação, ele liga. É quando ele realmente chega em casa e tá tudo certinho em detalhes. É quando ele pega o produto pronto assim. Caraca, mas eu paguei só isso, meu irmão. Exatamente. Entendeu? Isso. Tipo, Cara, eu tô isso é entregando a legal. experiência. Isso é legal. Mas isso, às vezes, tu não consegue permitir que o vendedor, porque a venda ela é muito rápida. Sim. Tem que fechar o contrato, cara. Fechou e Só. é o meu próximo, né? Vamos pro Ih, é próximo. meu próximo. Não é, parece meio maluco, mas, Mas cara, é assim só que. que terminou a venda, começa uma experiência gigante, irmão. Mas ali, eu sempre digo que o que a gente tem que fazer é cuidar dos nossos clientes e não necessariamente ter novos clientes. Sim. O cliente bom é aquele cliente que ele não é esquecido nunca. Sempre a gente vai mandando uma mensagem, vai conversando, torna a, a vida dele dentro da instituição uma história sem fim, com muitas pequenas histórias de experiência que a pessoa pode falar para os outros. E Sim. daí é uma corrente sem fim de Ó, indicação, olha, irmão. olha como isso é poderoso e que se qualquer pessoa que tá assistindo entender isso aqui, eu sou dono de agência, eu trabalho com tráfego pago, tu vai ganhar muito dinheiro eu dou 3 meses, vai ganhar muito dinheiro se ele entender isso que tu falou. Porque qual que é o ponto? Primeira coisa, experiência.
Todo mundo hoje não quer mais um produto, eles querem uma experiência, Boa. independente de onde tu for. Segundo, tu precisa entender que, beleza, tu vai entregar essa experiência, mas tu precisa entregar algo fora da curva. Pra essa pessoa olhar e dizer assim, cara, é muito bom isso aqui. E aí, isso aqui quebra a cabeça. O empresário, tu é empresário, né? Tu tem amigos empresários? Sim. A mesma dor que tu tem, o teu amigo tem. Então, se tu entrega um trabalho muito bem feito para um empresário, adivinha só, o amigo dele também tem essa dor. Aí ele vai dizer, pô, também preciso de um gestor de tráfego. O amigo deles, não, eu tenho um para te indicar. Irmão, quando tu já chega assim para uma reunião que alguém te indicou, tá meio fechado já. É só tu dizer assim, ó, é igual tirar pedido. Por quê? Porque já fizeram o teu marketing. Tu não precisou subir anúncio, não precisou nada disso. É aquilo que a gente fala, o melhor marketing é o boca a boca. Óbvio que o nosso trabalho é importantíssimo, fazer um criativo bem feito, fazer um tráfego pago bem feito para chegar em pessoas novas. Só que quando tu entende que, beleza, eu tenho 5 clientes, eu vou entregar um trabalho incrível, uma experiência incrível para esses 5 clientes. Por quê? Porque eles têm amigos que precisam disso também. O amigo do empresário é empresário e ele vai precisar do teu trabalho. Então entrega um trabalho bem feito e o teu resultado ele vai triplicar. Por quê? Não tem como. Agora eu lembrei de uma. Tu faz parte de algum grupo de networking? Cara, aqui não. Fica aí a sugestão para te participar do BNI. Cara, o Legal. BNI é massa, tá? O BNI ele tem como objetivo justamente isso. É empresário indicar empresário. Muito legal. Sim. Só tem que oferecer, claro, sempre um serviço específico, né? Aham. Ou é marketing, ou é tráfego, tem que ser o mais específico possível, né? Pro BNI, Até pra ele... não ter. Concorrência interna. Sim. Concorrência interna. Mas seguindo aqui, irmão, cara, se me permite aqui uma indagação para aquele que nos vê aqui. Tu trabalha mais focado aqui num atendimento presencial ou tu trabalha de uma maneira mais expansiva aí Sim. a outras cidades? Se Eu puder contar tenho. um pouquinho para nós. Hoje, a grande maioria dos clientes que eu atendo é São João, tem alguns em Nova Trento também, a gente está fechando algumas parcerias também para o litoral, mas a grande maioria a gente atende realmente aqui. E aí hoje nós temos a agência, onde nós fazemos toda a parte de criação de conteúdo para vários desses clientes, e também tem os meus produtos que eu estou vendendo curso, inclusive no final do mês agora tem um curso que eu vou ministrar para uma igreja, porque eu faço alguns trabalhos, um dos meus clientes é uma igreja, então eu vou ministrar. Vou mostrar pra galera como que eu faço esse trabalho. Cara, que legal, irmão. Aham, bacana. Eu digo para todo mundo o seguinte, irmão, olha que pira louca essa que eu vou te dizer aqui, ó. E eu conto ela porque eu acredito muito nela. Tu imagina o seguinte, aqui tá o grande mar e aqui existe uma prisão. Uhum, Aqui existe uma prisão. Tá todo mundo preso aqui. Tá todo mundo preso. Uma prisão, todo mundo preso. E teve alguém muito poderoso que chegou aqui nessa prisão e disse o seguinte: Ei, vocês estão presos aqui de uma maneira perpétua. Nunca mais vocês vão sair daqui. A prisão ela foi decretada sim, e não tem como fugir, porque aqui tem um mar gigante. que é impossível sair. Não tem como fugir daqui. Mas esse diretor, ele trouxe novas regras para esse presídio onde se está cumprindo pena. Ele disse o seguinte: Ei, a partir de hoje, vocês vão trabalhar das 8 às 18 horas, todos os dias. Das 18 horas de um dia às 8 horas do outro dia, e no sábado e domingo e feriado, vocês vão ganhar martelo, prego e tábua. E o dia que vocês, das 18 às 8, no final de semana e feriado, construírem uma jangada, vocês vão poder fugir daqui. Analogia boa. A vida é sobre isso, irmão. É, A vida é sobre isso para todos nós. Sobretudo, sobretudo, para aqueles que dependem do Estado. E eu ouso dizer que até para nós. É o que tu faz, Thiago, depois das 18. É o que eu, Moraes, faço depois das 18. É o que nós fazemos no sábado, no domingo e no feriado, que vai poder fazer a gente sair dessa prisão, irmão.
É porque, querendo ou não, eu sempre brinco. Se tu não é filho de ninguém, nem sobrinho de ninguém, meu pai não é dono não sei o quê, meu tio não é um gerente que vai facilitar o caminho, irmão, é tu que vai ter que facilitar. E Exatamente. aí, tu vai ter que parar e olhar, beleza, eu quero chegar num ponto de comprar sem ter que olhar só pra etiqueta do preço, eu vou ter que trabalhar sem olhar tanto pro relógio. Eu vou ter que trabalhar mais focado em produzir. Eu disse que eu vou entregar tanto, vou entregar, pô, mas aí eu vou até 8 horas da noite, vou até às 9. É a tua mentalidade mudar. Porque senão não tem como. Não vai sair dessa prisão nunca. Nunca. Vai ficar nessa prisão. Por quê? Não. 5h30, 6 horas, acabou. Não trabalho mais. Beleza, mas Cara, tu também não ó, vai conseguir viver nada diferente. te contar uma experiência aí. Primeiro, contar uma parada aí. Eu nunca contei isso ao vivo, contar pra ti aqui, sentindo o coração. Mas até uns 5 anos atrás. 5 anos atrás, não, até uns 10 anos atrás eu tinha um sonho. Ir no mercado e não olhar a etiqueta. Olha só a pira, né, cara? Uhum. Eu trabalhava, né? Trabalhava na área, no setor de calçado, ganhava lá 2.000 por mês, 2.500. E fazia muita hora extra e graças a Deus dava ali. Às vezes tirava 4, 5, cheguei a ganhar 10.000 no mês Uhum. sendo industriário, porque Brabo. trabalhava sábado e domingo e fazia muita hora extra. E com isso paguei faculdade, comprei terreno, carro, foi bem legal. Legal. Mas fazia muito depois do horário, né? Na parada daquela analogia ali. Sim. Mas eu ainda tinha que olhar preço. Eu ainda chegava no mercado e tinha que olhar os preços. Tinha que, pô, cara, esse queijo aqui, essa Coca-Cola, eu tinha que olhar preço. Eu disse, cara, o meu sonho, irmão, é não precisar olhar mais preço de nada. Só chegar e comprar a porra toda, velho. Sim. E eu tinha esquecido disso. Eu lembrei disso esse final de semana, onde eu disse, cara, eu tinha até esquecido disso. Agora eu lembrei disso e meu caminho é outro. Que é o seguinte, olha o pensamento. Cara, vai fazer mais de uma década que eu não olho o preço de nada. Só vou lá e compro, graças a Deus. Não preciso ir Que bom. lá, claro, sempre usando do bom senso, Isso né? é um ponto importante, Chegava né? lá, cara, tem carne lá, compra, tem carvão, sempre comprei. É o que tem que comprar? Faz anos que eu não me preocupo com nada. Mas essa semana que passou, fui fazer uma viagem e daí comecei a pesquisar preço de hotel, irmão. Preço de restaurante. Eu pensei, cara, eu tinha me esquecido, porque eu nunca mais precisei. Agora eu lembrei de uma coisa que eu superei, mas que eu tinha um objetivo. Sim. Agora meu segundo objetivo é o seguinte, cara, eu não olho mais preço de hotel. Sim. É esse hotel, eu vou e pago. Eu vou trabalhar para não me preocupar com porra de preço nenhum de Vai hotel, subindo o preço de nível, né? restaurante. Cara, qual é o restaurante? Vamos. Qual é o hotel? Vamos. E pronto. Acabou. Até porque Não se isso. preocupar com preço, se preocupar com a experiência. Porque Sim. assim, o que que acontece? Tem coisa que é cara. Pô, esses dias a gente foi num restaurante em Gramado, cara. Gramado. Que, meu irmão do céu. Ei, Só de falar em Gramado já assim, vira o dobro. velho, quando a Jerusa, minha esposa, quando ela disse assim, ô Moraes, vamos nesse restaurante assim, vamos. Meu irmão, assim, é caro, mas se justifica o preço. Experiência. E assim, existe uma certa precificação, porque o restaurante caro, ele sabe o preço do outro restaurante caro. Então existe uma oferta e demanda. Então eles cobram caro, mas ainda há uma certa precificação por trás. Sim. Não é um absurdo, porque se for um absurdo, daí Aí é loucura. nem o rico ele vai ir. Então, Sim. nem o cara bem de vida vai ir. Então o que que a gente faz? A gente tem essa consciência, vai ser caro, vai, mas está dentro de uma realidade, porque ninguém é bobo de cobrar uma coisa que não vai ter sentido pagar, porque ele não Sim. vai vender só para um, dois, tem que vender para bastante Tem pessoas. que ter demanda. Tem que escalar, tem que ter demanda. Então a reflexão que faço é essa, né? Da gente realmente, cara, não precisar se preocupar com o preço, cara. Só ir lá, mas por quê? Fruto de muito trabalho, fruto de muito suor, que vai permitir que a gente tenha essa vida de boa. Mas seguindo aqui, e vem aí uma outra pergunta alinhada aqui com o alcance que tu está tendo no teu dia a dia e cada vez indo para mais longe. E essa é a ideia, né, irmão? Cada vez mais Expandir. longe. Qual que é o teu propósito, Thiago, Ca- enquanto profissional de marketing? Conta aí pra nós. Cara, o meu propósito hoje, e por isso que hoje eu produzo muito conteúdo nas minhas redes sociais. Eu, Thiago, hoje eu tenho 30 anos e eu vivi muito tempo preso na opinião dos outros.
Bah, dá, desenrola essa aí. Essa é boa. E hoje, se a gente olhar pro lado, tem muita gente que não faz nada, por quê? Porque tá preocupado com a opinião de gente que nem gosta deles e que eles nem gostam. Por quê? Porque só se importa com a opinião do outro. Meu Deus, o que vão falar? Meu Jesus amado, mas se eu fazer um vídeo, o que vão dizer? Cara, não vão, eles vão falar o que tiver na cabeça deles, e se a cabeça deles tá ruim, aí o problema é deles. Tem um amigo que sempre diz que o seu problema não pode ser o meu problema. Então é o teu problema, fica com ele, entendeu? E o meu propósito é, cara, produzir conteúdo, mostrar pra pessoa que você pode mais. Você pode, eu quero começar a criar conteúdo. Cria. Vai virar meu concorrente. Cria, vai, só vai. Eu quero abrir minha empresa, que é de outro ramo. Vai, bota a cara. Na dúvida, faz. Óbvio, com consciência, com maturidade, entendendo os momentos, mas eu quero que a pessoa que esteja perto de mim, eu ainda penso muito isso. Cara, não anda comigo. Se tu não quiser crescer, se tu não quiser mudar a tua mentalidade, se tu não quiser ter resultado, nem me segue. Por quê? Porque eu vou te instigar a fazer. Eu vou te instigar a ir mais, eu vou te instigar a ser mais acelerado, a fazer o que tem que ser feito. Pra quê? Pra tu poder dar essa realidade pra tua família, pra tu poder viver algo diferente, pra tu poder realmente conquistar aquilo que tu quer. E pra isso, tu precisa fazer independente do que os outros vão falar. Porque isso aqui é poderosíssimo e quando eu entendi isso na minha vida mudou. Pra quem que eu tenho que me importar, com quem que eu tenho que me importar da opinião? Minha noiva, minha família e amigo muito próximo. O resto é plateia. E plateia, eles vão fazer só duas coisas. Eles vão apontar ou eles vão aplaudir. Aí depende do que tu fizer. Se eu fizer um negócio muito brabo, eu vou dizer, caraca, o Thiago é muito bom. Meu Deus, eu sempre disse que o Thiago era incrível. Não, o Thiago leva jeito. Agora faz uma cagada. Não, eu sempre soube que ele ia fazer isso. O Thiago é assim mesmo. Então, essas pessoas, elas vão me apontar ou me aplaudir. E aí eu tenho que estar focado só em fazer. E aí eu vou fazer o que tem que ser feito, em algum momento ele vai me apontar, outro momento vai me aplaudir, e não importa. Se aplaudiu, legal. Se apontou, legal também, porque eu sei o caminho que eu tô seguindo. Caralho, Entendeu? isso merece um corte, né, meu irmão? Porra, que massa! E essa é a visão. Uma percepção surreal e que tem Sim, mano. total sentido, Thiago, total. Abraço a ideia. Tem um professor do Mastermind do Napoleão Hill, Laércio, o nome dele. Ele esteve aqui no podcast, a gente conversou e ele falava justamente sobre esse assunto. Dizia assim, Moraes, tem que fazer. Só que tu tem que fazer com a seguinte consciência. Tem 3 públicos sempre na tua rede social. Sempre vai ter 3 públicos. Sempre. É inevitável. Então tu pega 100, 33 ponto alguma coisa para cada lado. Sim. Sempre vai ser assim. Um público. Ele tá lá pra, cara, te dar ali no meio. Irmão. Só esperando tu dar uma rateada. Cara, ele tá lá pra, irmão, vaiar, falar que tá ruim, fazer crítica construtiva. Nossa, só o que tem agora. Então, cara, vai ter lá esse público. Sim. Daí vai ter um outro público, que é o outro terço, que é neutro. Tá lá olhando. Gostei, não gostei. Mas só, ele fica na dele. Só tá lá, mas ele fica na dele. É um povo neutro. E tem um outro povo. Esse povo neutro, às vezes, até é a nossa família. A nossa família, ela, às vezes, ela fica com medo de criticar por desanimar, ela fica com medo de dar uma dica porque achar que tá fazendo uma crítica, ele fica neutro. Às vezes até a esposa espera tu perguntar para depois se posicionar. E tem o terceiro, que é aquele público, cara, que só tá esperando uma coisa. Tu oferecer para vender. Cara, só tá esperando eu te oferecer para vender. tem Só gente oferece, que pede, cara. se tu não oferecer, vai ter Só gente que vai pedir. oferece, velho, oferece. Então, assim, o conteúdo, eu acho muito legal essas 3 linhas de pensamento de conteúdo. É o conteúdo para te ensinar, só ensinar. O conteúdo para te engajar e tu não tá ensinando. Sim, pra atrair, né? Isso. E tu tem que dizer, ei, é 300 conto, é 100 mil, é 30 mil. Eu tenho pra ti. Cara, fala, velho. Sim. Os caras têm medo de falar, fala que tem pra vender. Mas agora eu vou te falar um negócio muito poderoso em relação a isso e que eu vejo que tem gente que não tem resultado no meu ramo porque não entende isso. Identidade. Não tem uma identidade bem resolvida de dizer assim, beleza, eu sou bom no que eu faço. Quer ver um negócio que soa muito mala? Eu dizer assim, ó, eu sou brabo no que eu faço. Cara, tu vê alguém dizendo isso, nossa, esse cara se acha. Por quê? Porque a gente não tá acostumado a olhar e dizer,
Pô, eu sou um bom advogado, cara. Não, eu sou bom nisso aqui. Então eu vou me posicionar como tal e vou vender como tal e vou cobrar como tal, porque eu sei o que eu sou. Pô, Quando tu tem muito claro, tipo assim, eu sou esse profissional, essa pessoa também, isso é muito importante. Essa minha identidade, ela vem muito do meu relacionamento com Deus, a forma como eu entendo o mundo. E aí, quando eu vou pro meu negócio, irmão, eu olho e digo assim: pô, eu sou bom no que eu faço? Cara, eu sou muito bom no que eu faço. Então eu vou cobrar como tal? Ah, mas é caro demais. Aí não é que é caro demais, é porque a tua percepção não é o valor pra ti, tá tudo certo. Só que quando eu me posiciono, porque eu sei que eu sou muito bom, aí eu tenho coragem de dizer assim: ó, é 100 mil, quer? Ah, não quer? Tá tudo certo. Eu vou mostrar pro outro que talvez ele queira. e tudo Entendeu? bem. Mas como que eu vou ter coragem de fazer isso, chegar numa reunião contigo e dizer, então, Moraes, ó, pra eu te entregar esse trabalho é tanto. E nem tremer. Só quando eu tenho algo muito claro, tipo assim, ó, eu sei o que eu entrego. E a galera não tem essa coragem. Então, muitas das vezes, e principalmente nesse ramo de criador de conteúdo, agência, eu vejo muita gente passando trabalho, por quê? Porque tem medo, ah, eu vou cobrar caro, aí não vão fechar. É só crença limitante na cabeça, por quê? Porque não sabe o trabalho que realmente entrega. Se tu tem muito claro, eu entrego isso aqui, cara, eu sou um excelente advogado, eu sei o que eu vou entregar, então é isso que eu cobro. Ah, não, eu quero um excelente advogado. Pô, vou ter que investir. Não é pagar mais caro, eu vou ter que investir. Entendeu? Boa. Mas como que eu tenho coragem? Identidade, cara. Tem que estar muito bem resolvido. Senão não Cara, consegue. isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Cara, pra gente, a gente divide aqui, aquele que tá nos vendo, né? Entender que é dinâmica, né? A gente tem 3 grandes blocos. O primeiro, a gente vai pra intimidade, né, do Sim. convidado. O segundo, a gente entra no mérito e, dando tempo, a gente entra aí num quiz aí, finalizando o nosso bate-papo. Como é que tá o tempo aí, Lívia? Por gentileza? 36 minutos, show de bola. Então, olha só. Uma última pergunta aqui pra gente encerrar esse bloco. E isso aqui é muito importante, por quê? Cara, grande parte das coisas que tu faz, que eu faço, outras pessoas fazem, que se trata Sim. de procedimento. Agora, a tua história, a minha história, a história da Lívia, a história do outro empresário, as histórias elas não são iguais. E isso que nos define Sim. as nossas histórias, porque procedimentos eles são replicáveis, são metodologias que inclusive tu pode vender para alguém fazer igual tu e alcançar resultados, às vezes até melhores que aqueles que a gente está alcançando no nosso negócio, Sim. porque fez algum aprimoramento, inclusive na metodologia que tu entrega. E com relação a esse ponto, cara, se não for invadir muito a tua intimidade, se puder compartilhar conosco um momento difícil que tu passou durante a tua jornada e como que tu superou ele, Thiago? Sim. Porque às vezes a tua história é o que alguém precisa ouvir que tá passando por aquilo que tu passou para dizer, cara, se esse cara passou, eu passo também. Era isso que eu precisava. É isso. Eu sempre digo uma coisa muito importante, Moraes. Eu posso ensinar tudo que eu sei para 10 pessoas. Talvez dessas 10 pessoas, uma vai ter o resultado perto do que eu tenho. Por quê? Por causa da história que eu tenho até aqui. Ah, que Entendeu? massa, Isso, boa. e talvez a pessoa possa ter um resultado muito maior que o meu, porque a história dela ensinou ela muito mais do que eu. Então, tipo, por exemplo, eu vivi um momento na minha vida que eu nunca pensei que fosse viver, de acordar de manhã e dizer assim, cara, por que que eu vou trabalhar? Sem ânimo nenhum. Tipo, início de depressão, muito mal. E nesse tempo eu tive a coisa mais importante que é a coisa que a gente precisa nesse momento. Nesse momento tu não precisa que ninguém te aponte, ninguém diga que é falta de Deus. Não, você só precisa de abraço. Você só precisa de alguém dizer assim, ó, senta aqui na mesa, chora aqui do meu lado, chora aqui comigo. Eu cheguei ao ponto de estar numa mesa com pessoas e simplesmente chorar e ele dizer assim, ó, vai passar. Cara, isso é poderoso. O tempo, ele sara muitas coisas. E quando essas pessoas me abraçaram e disseram, vai passar, e nós estamos aqui para te dar esse suporte, pouco a pouco foi passando. Pouco a pouco eu comecei a fazer coisas que foram me tirando desse lugar, mas nesse momento eu tinha essas pessoas do meu lado. E aí, isso é muito importante da gente entender. Todo mundo tem uma história. Eu sou o cara que vivi muitas coisas na minha infância que foram me forjando para ser o homem que eu sou hoje. Vivi mais essas coisas na minha vida adulta que foram me forjando para ser quem eu sou hoje. Então hoje eu chega um negócio na minha mão e eu olho e digo assim, cara, isso aqui tem poder para mudar a minha realidade, como graças a Deus mudou e está mudando. O que que eu vou fazer? Eu tenho toda uma história para trás que vai olhar e vai dizer assim: meu irmão, Deus abriu a porta. Agora nós vamos entrar para dentro, nós vamos tocar o terror. Nós vamos fazer de verdade. Nós vamos fazer diferente, vamos fazer bem feito.
Vamos entregar algo fora da curva ao ponto da galera olhar e dizer assim, não tô entendendo. Por que tem tanto resultado? Primeiro, é Deus, coloca tudo na mão de Deus. Segundo, trabalho demais. Só que com toda uma história por trás que faz tu olhar e dizer assim, pô, é 10 horas da noite. Não, mas tá tudo certo. Eu tô construindo algo. Eu sei pra onde eu tô indo. Eu não tô só fazendo por fazer, não. Eu sei o que eu quero conseguir e aonde eu quero chegar. E pra isso, é muito importante a gente entender. Cara, tá no dia ruim, tá no dia que às vezes não tem essa, não consegue olhar pra frente, pô, não consigo ter essa perspectiva. Se cerca de gente que vai te direcionar pra isso. Se cerca de gente que vai dizer assim, vai passar. Calma, tá tudo certo. É dia após dia. Por quê? Porque nesse momento só precisa disso. Porque todo mundo consegue sair desse fundo do poço quando tem pessoas pra dizer, calma, vai passar. Ó, esse é o caminho, vamos por esse caminho. Agora, se tu tá só rodeado de gente ruim ou gente que não vai te direcionar pra coisas boas, me desculpa, a tua realidade não vai mudar. Eu sempre Sim, brinco. Se tu cara. anda com maluco, adivinha só. Tu vai Cara, ser maluco. olha só que loucura. Me fez reviver aqui. A gente tem algumas unidades, né? A gente tem escritório em Brusque, escritório em Tijuca, assim, escritório no Rio Grande do Sul, tem algumas unidades de escritório. E uma vez eu fui fazer uma reunião com uma pessoa num dos escritórios e eu dizia pra essa pessoa o seguinte, cara, tu viu aquela pessoa lá? Tu percebeu que essa pessoa mudou da água pro vinho? Parece que, parece que é outra pessoa. Sim. E daí eu disse para essa pessoa que estava conversando, né? Preservar aqui a realidade. A gente trabalha em pouco mais de 20 colaboradores, então, para não Sim. citar nomes aqui, né? Daí eu fiz a seguinte pergunta para esta pessoa. Eu disse, olha, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu não quero que tu me responda ela hoje, porque eu quero que tu pense. Me responda ela amanhã. Com calma. Por que em 6 meses essa pessoa parece outra pessoa para melhor? Que bom. Ela disse assim, ele disse assim, Moraes, eu nem vou esperar até amanhã, eu vou te responder agora. E daí a pessoa disse, porque ela quis. E Isso é daí poderoso. eu disse, não, mas calma lá, daí eu disse assim, pensa com calma. Não quer pensar até amanhã? Essa é a tua resposta? Sim, é porque ela quis. Perfeito. Tem certeza? Sim, Moraes. Porque ela quis. Me diz uma coisa. Todo mundo quer ser rico? Claro. Então essa pessoa sempre quis ser rico, sempre quis ser rica, sempre quis ter uma imagem bonita para os outros. Bonito para os outros? Sim. E por que essa pessoa não teve até agora? Só teve quando entrou no escritório. Tiago, tu és tuas referências, irmão. É bem nessa. Tu pode querer, mas se tu não ter consciência, como que tu vai conseguir, irmão? Tu nem sabe o que tem que melhorar. Tu não sabe o caminho, Tu né? não sabe, tu não tem referência, cara. E ambiente Se também, tu cara. não ter referência, isso é ambiência. Porque tu tá num ambiente, tu tem as pessoas ali. Se tu não ter pessoas para servir de referência para ti, não tem como tu alcançar novos caminhos. Não existe mudança sem referência. Até porque na Tem tua exceção? mentalidade não vai, Isso, assim, não aonde eu vai quero chegar? expandir. Eu quero chegar no ponto em que, como que tu vai mudar algo que tu não sabe que tem que mudar porque tu não tem alguém como E referência? tu não sabe nem pra onde ir. Tu não, Isso. na tua cabeça, por exemplo, eu tenho um exemplo muito prático Aham. na minha vida. Tipo, hoje, graças a Deus, a gente tá com um certo faturamento. Que pra mim, há um tempo atrás, seria, meu Deus, é algo fora da curva. Hoje, pra mim, é natural ao ponto de eu começar o ano com a meta de dobrar esse faturamento. Aham. Mas como que eu consigo isso? Com o ambiente. De estar num ambiente de tipo assim, cara, isso é possível. E isso se adequa pra tudo. Tudo. Pra tudo na vida. Não só dinheiro, mas realmente, tipo, olhar e dizer assim, cara, eu posso ter uma família feliz. Não é porque eu vim de uma família que é desestruturada que a minha vai ter que ser. Eu posso ter essa realidade que tu falou de chegar a um ponto de tipo, cara, eu quero levar minha esposa num restaurante bom, eu vou levar. Entendeu? Mas como que eu vou conseguir isso? Porque olha como isso é poderoso. Tu foi num restaurante muito caro em Gramado. Se tu falar pra uma pessoa que às vezes ganha um salário mínimo, dizer que tu gastou um valor que tu gastou num restaurante, ela vai dizer, tu é maluco? Tá doido? Olha o tanto que tu gastou. Realidade, mentalidade. É isso aí, irmão. Entendeu? E como que tu vai conseguir atingir algo diferente se tu só tá no meio de gente que aquilo ali não é real?
que tem aquele discurso. Isso é coisa de rico. Isso é coisa de... Isso aí não é pra nós. Já joga. Já Tipo assim, ó, joga pro mundo, já joga pra Deus assim, ó. Não, isso aí não é pra nós. Cara, se tu acredita, tu tá certo. Se tu não acredita, tu também tá certo. Isso é loucura. Porque se eu acredito que eu consigo fazer algo, eu tô certo, então eu vou caminhar pra isso. Agora, se eu acredito que eu não consigo, adivinha só, eu tô certo porque eu também vou caminhar pra não conseguir. Então o resultado tá muito mais na nossa cabeça, Muito. nessa mentalidade, Muito. entendeu? Eu acredito 100% nisso. Exato. Só que aí o ambiente, cara, isso pode mudar a vida da gente. Mudou a minha, tenho certeza que na tua isso faz toda a diferença. O ambiente, ele vai te moldando. Porque, tu pode ser o cara mais influente do mundo. Tu vai ser moldado pelo teu ambiente, cara. Mesmo que tu seja um cara, não, eu que vou influenciar o meu ambiente. Não é assim, cara. Entendeu? Tu vai começar a olhar e dizer, pô, o Moraes ele fala assim, ele se comporta assim. Se eu ando só com o Moraes, daqui a pouco eu tô fazendo alguma coisa que o Moraes faz. Não tem como. Não tem como, Entendeu? cara. Não tem pra onde correr. E é bem assim, cara. Ei, olha só. Caminhando aí pro final do nosso bate-papo, vamos aproveitar esses 10 minutos aí que temos pra gente agora ir para um momento em que nós vamos entregar algo pro nosso telespectador, ô Thiago, que ajude ele, que é Sim. relacionado a processo, procedimento, métricas. Sim. A tua história, ela é única. As metodologias, via de regra, elas se repetem. A Sim. roda não precisa inventar, a roda tá ali. Tu faz algumas aprimorações, mas ainda continua a Replica roda ela ali. e vai. Isso. Daí a gente entra aqui para esse momento que é que tu expertise e que penso aí tu vai poder nos ajudar muito. E a primeira pergunta aqui, nesse segundo bloco, que é voltado mais para como tu pode nos ajudar, é a seguinte. O que é exatamente um criativo? Se puder contar um pouco para nós Sim. do que é ali um carrossel, um vídeo, um post, qual a importância dele para depois a gente chegar numa segunda pergunta. Se esquecer a segunda pergunta, depois eu reitero. Se o que mais importa é a qualidade, a quantidade, Sim. se dá para trilhar os dois caminhos, qual o sentido disso? Então, Sim. vamos aí numa pergunta, né? Tentando Aí linkar na da outra. importância e depois falar um pouquinho aí da qualidade versus quantidade. Primeiro, na minha opinião, é uma coisa que a galera precisa entender muito. Post não é criativo. Um criativo pode ser um post, mas nem todo post é criativo. Aí, ó. O que é criativo? Criativo é aquilo que faz você parar de rolar o Reels e assistir. Bah! Massa! Gostei. Se você parou pra ver, isso é um criativo. Por quê? Porque no início do vídeo teve um gancho que chamou a sua atenção. Até é meio criatividade. Exatamente. Entendeu? Teve um gancho que chamou a sua atenção nos 3 primeiros segundos, tipo, tá, peraí, deixa eu ver isso aqui. Chamou minha atenção, me trouxe alguma dúvida. Ou trouxe uma dor que eu tenho normalmente e eu quero entender a solução. Desenvolvimento, que é o próximo passo do vídeo. Eu vou desenvolver uma ideia. Eu vou mostrar pra ela, ó, tu tem essa dor aqui, beleza? E é assim que acontece contigo. É exatamente assim que acontece comigo. Tu continua no vídeo. Boa. Depois disso, nesse desenvolvimento, tu vai mostrar, beleza, essa é a tua dor, eu tenho a solução. É assim que tu resolve. Ah, legal, consegui resolver minha solução. Show de bola. No final, CTA, Call to Action. Do inglês Call to Action, chamada para ação. O que é essa ação? Gostou desse vídeo? Já salva. Ah, se eu tenho um produto, agende sua avaliação. Vem conhecer esse imóvel. Então, tu junta tudo isso num vídeo que parece só um videozinho bobo, mas ele tem estratégia. Ele tem um gancho, ele tem um desenvolvimento e ele tem uma CTA. Cara, muito bom. Muito bom. Entendeu? Então, nem todo post é um criativo. Agora, todo criativo, ele pode ser um post, entendeu? E se tu tiver essa mentalidade, tu vai ver, cara, o que eu tenho que fazer? Isso é um negócio muito importante. O que é o Instagram, Thiago? O Instagram é uma rede social de foto, de vídeo? Não, o Instagram é uma rede social de toque. Como assim, Thiago? Eu preciso fazer a pessoa tocar na tela. Qualquer vídeo que eu fizer, ela tem que tocar na tela. Pra curtir, pra comentar, pra enviar pra alguém, pra salvar. Se ela fizer isso, meu post tá bom, meu criativo tá bom. Se não fizer, tem que ajustar. Por quê? Porque não chamou a atenção, porque não reteve a atenção da pessoa, não teve uma CTA boa no final. Então eu tenho que ter essa noção. Vou fazer um criativo. Como que eu faço um criativo bom, Thiago? Primeiro, tu precisa chamar atenção no início. Como que eu vou chamar atenção? Às vezes com uma dor do cliente, uma dor tipo que ele tem no dia a dia. E aí aquilo que tu falou antes, que é muito importante eu reiterar. ChatGPT. Cara, isso é uma polêmica. Ah, porque eu vou fazer roteiro só com o ChatGPT. Não, mas o ChatGPT ele tá para te auxiliar. Só que quem que tem a visão do criativo de verdade do dia a dia? É você. Então, às vezes, o ChatGPT ele vai te dar um norte,
Mas quem tem que trazer isso para o mais natural possível é você como profissional. Entendeu? E esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é conseguir fazer esse criativo de uma forma que prenda a atenção das pessoas. E aí vem a segunda pergunta. Quantidade ou qualidade? Qualidade. Se tu consegue fazer em quantidade, show de bola. Caso contrário, não. Por quê? Porque só fazer por fazer não Opa, adianta. desculpa. Até porque, se tu fazer por fazer, tu não vai ter um criativo, tu vai ter só um post. Pegou a visão? Então tu não vai reter atenção, tu não vai chamar atenção e não vai ter resultado. Então só por fazer não adianta. Tu precisa ter qualidade. Se eu consigo fazer em quantidade, mete marcha, pé no fundo. Eu costumo dizer, Sim. vamos dar, vamos pra cima. Mas tenha qualidade. Por quê? Porque isso é muito doido. Eu cheguei aqui no teu escritório, eu vi tudo e eu ainda elogiei. Pô, parabéns, muito, muito legal. Eu cheguei aqui e eu vi que tá tudo muito bem feito, muito bem organizado. A tua empresa nas redes sociais é o teu Instagram. Se a pessoa chega ali e ela vê que, tipo assim, ó, não tem conteúdo de valor de verdade, ela vai olhar e vai dizer, pô, não sei se o Moraes é tão bom. E por isso que eu sempre digo, o mais conhecido, ele vende mais que o melhor. O Moraes pode ser o melhor no que faz, mas se tiver alguém que é mais conhecido que o Moraes, vai vender mais. E às vezes é alguém bem pior que o Moraes. Sim, Por verdade. quê? Porque Total essa sentido. pessoa entendeu que ela precisa aparecer de uma forma que gere desejo. E é por isso que eu tenho resultado hoje. Porque eu não vendo pra ninguém. Eu nem um momento. E eu dou glória a Deus por isso e não tô dizendo que a pessoa não precise fazer isso. Mas eu nunca precisei mandar mensagem para um cliente e dizer: tenho esse produto, vamos conversar para eu poder te oferecer esse trabalho? Nunca. Por quê? Porque eu sempre foquei muito em gerar desejo. Eu faço uma criação de conteúdo para gerar desejo, para a pessoa dizer, olhar e dizer, pô, esse cara sabe o que tá falando. Pô, que legal essa ideia. Pô, isso, aquilo, pá. E aí tu vai aparecendo muitas vezes. Lembra que a gente falou das 10.000 horas? Eu tô na minha corrida para fazer 10.000 horas. Só que aí vem uma coisa incrível. Para eu me tornar um especialista de verdade, 10.000 horas. Só que enquanto eu tô me tornando, eu já ganho dinheiro. Enquanto eu tô me tornando, eu tô crescendo, eu tô evoluindo. O Thiago de um ano atrás não fazia metade do que o Thiago faz hoje. Por quê? Porque eu faço muito a mesma coisa, então eu vou ficando melhor. E aí, automaticamente, se eu tenho a minha identidade bem resolvida, o meu ticket vai aumentando, eu vou ganhando mais dinheiro, meu negócio vai crescendo e cada vez mais eu consigo nessa crescente, entregando mais quantidade, só que com qualidade. Não pode perder a qualidade. Boa, cara. Total sentido isso, tá? Total, total sentido. Maravilha de Deus. Cara, e olha só. Essa pergunta aqui, ela é um tanto quanto intuitiva, mas que às vezes o que a gente pensa de uma maneira apressada pode levar a um equívoco, um gasto aí Um gasto desnecessário. desnecessário. A gente pensa no tráfego pago antes ou depois de desenvolver o criativo? Eu vou dar o exemplo Manda aí. perfeito. É a mesma coisa que eu dizer pro Moraes, dizer assim, Moraes, eu tenho uma casa incrível. Vai lá ver, vou te vender. Aí tu chega lá, tu só tem um lote vazio. É a mesma coisa tu fazer um tráfego pago sem criativo. Não adianta de nada tu subir um tráfego pago sem que tu tenha bons criativos para a pessoa chegar nesse lote e ela ver, caraca, essa casa é top. Pô, tem conteúdo aqui, tem muita coisa aqui, não é só algo vazio. Não estão só me chamando porque querem meu dinheiro, não. Tem aquilo que eu quero. E aí vem um ponto muito importante, que eu sempre digo. Eu ganho dinheiro para resolver problema. A pessoa tá com um problema, esse meu tráfego pago é para resolver esse problema dela. E eu vou ganhar dinheiro porque eu vou resolver esse problema. Só que eu não posso só simplesmente jogar ela para um lote vazio. Eu tenho que levar ela para um lugar que tem aquilo que ela precisa. Ela precisa de uma casa, vai ter uma casa lá. Ela precisa de um advogado, vai ter um advogado lá. Ela precisa de um nutricionista bom, vai ter lá. Só que o tráfego pago vai fazer isso, vai direcionar para essa pessoa que tem essa dor. Só que precisa desse criativo bem feito. Precisa ter a casa arrumada, precisa estar tudo organizado para a pessoa chegar e dizer assim: é essa experiência que eu quero. Voltou para a experiência, Sim. entendeu? Mas como que a gente consegue? Tendo essa junção dos dois. Os dois são importantíssimos. Porque se tu tem um criativo muito bem feito, o tráfego pago vai ficar mais barato, tu vai conseguir Boa. atingir mais pessoas, o teu clique, teu custo por clique vai ficar muito mais baixo. Só que tem que ter essa junção, um criativo bem feito, que é aquilo como a gente explicou, e esse tráfego pago de uma forma bem feita vai dar um resultado gigante. Então, eu acredito que os dois são muito importantes. Só que não adianta de nada tu focar e gastar um dinheirão com tráfego pago se tu não tem um criativo bem feito, porque tu só vai levar alguém para um lote vazio. E uma indagação aqui, o que que tu percebe? Aqui daí vamos trazer aqui
pelo menos umas duas áreas aqui. Tem muita galera que vende serviço, Sim, exemplo, advocacia. Tem muita galera que vende produto, sim. exemplo, padaria, exemplo, loja, etc. O que tu percebe na área do serviço, na área do produto, que no tráfego vende mais, pegando aí a linha do meta, né? O que tu percebe vende mais? É o criativo estático, é o criativo carrossel, ou é o criativo vídeo? Cara, hoje eu faço uma pergunta para quem tá assistindo. Você entra no Instagram hoje, ou até a galera que usa muito Facebook, pra quê? Pra ver foto ou pra ver vídeo? A grande maioria entra pra ver vídeo. Ah, boa. Hoje a coisa que, na minha visão, que mais tem performado é vídeo. Por quê? Porque, primeiro, a gente tem que entender o nosso público. E vamos ser bem transparentes, a grande maioria tá ansioso. Então, essa ansiedade é por isso que a gente precisa de toda essa estratégia para chamar a atenção toda hora. Eu sempre brinco que o vídeo que eu faço é como se eu estivesse falando com uma criancinha. Tipo, aqui, 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 aqui. Não, não, agora olha para cá. Então, toda hora eu tenho que ficar chamando a atenção. Eu coloco um gatilho visual, eu coloco um sound effect, eu coloco uma narrativa muito bem feita. Então, eu tô chamando a atenção dela a todo momento, num vídeo. Eu consigo fazer isso num post estático? Consigo. Mas eu acho um pouco mais difícil. Porque daí eu só vou conseguir usar um copyright muito bem feito ali. Tem que ter uma escrita muito bem feita. Dá para fazer. Mas, na minha visão, hoje, o que tem performado melhor é a parte dos vídeos. Porque eu consigo fazer nesse formato onde eu vou trazendo a atenção da pessoa. E aí, óbvio, sempre de acordo com aquilo que o cliente precisa, né? Porque isso é um ponto muito importante. Antes de fazer qualquer post estático ou até mesmo um criativo em vídeo, você tem que saber com quem você está falando. Porque não Boa. adianta de nada eu falar numa linguagem informal para um ramo que é formal. Então, se eu sei a minha persona muito clara, eu vou falar do jeito que a minha persona quer que eu fale. E aí eu vou me conectar com ela e o meu custo por clique vai ser muito mais baixo e todo o resto que eu preciso, eu vou economizar e vou ganhar mais. A parada do arquétipo, né? Tipo, Exatamente. tu usar um arquétipo de uma pessoa para outra, não vai conversar, vai gerar ruído e Não vai vai. criar distância, né? Exatamente. Agora vamos lá. Tem uma coisa que tu falou ali que eu acho muito legal. E isso mudou o meu jogo quando eu comecei a fazer. Cara, caiu o clique, aumentou a demanda, foi surreal. E o legal é que a linha de pensamento ela é praticamente a mesma. Então eu gostaria que a gente trabalhasse mais isso para que o público ouvisse e, cara, realmente a gente entregue aqui valor para que a pessoa ela saia desse podcast, saia desse corte aqui, se ele vai fazer, entendendo. Tu colocou ali um ponto, depois tu colocou um segundo ponto, como se fosse um começo, como se fosse um meio e como se fosse um fim. Sim. Então, se tu puder contar uma história aqui de um cliente, pode usar aí um case de sucesso teu, não tem problema nenhum. Se puder citar o Sim. nome, claro, reservado aí o sigilo, né? Como que a pessoa que está nos vendo agora, que é um advogado, que é às vezes até um gestor de tráfego, que tem que fazer o tráfego para vender o serviço dele, né? Uma padaria. Vamos dividir aqui então. Escolhe aí um case aí. Cara, eu fiz esse vídeo aqui, eu usei isso aqui no início, eu contei essa história aqui, teve aqui esse CTA. Sim. Monta pra nós a historinha aí pra Sim. gente pegar papel e caneta e deixar ali alinhado pra depois fazer o quê, cara? Sim. Qualquer vídeo que eu fazer, eu vou me debruçar sobre isso aqui. Exato. E acabou. Eu vou fazer melhor. Eu vou dar um exemplo Aham. de um cliente que hoje aqui em São João Batista é muito conhecido, Pontão Calçados. Boa, Hoje boa. são meus clientes, eu cuido do tráfego pago deles e cuido Aham. também dessa parte de criativo. E quando eu comecei a fazer o criativo para ele, Aham. ele chegou e disse assim para mim: eu não vou dizer o valor que ele dizia, mas ele gastava um valor muito alto com tráfego pago. Aham. Só que qual que é o ponto? Não tinha um criativo bem feito. E aí vai ficar Boa. muito mais caro. Sim. Entendeu? Então eu cheguei e expliquei para ele, cara, tu vai gastar muito menos, tu vai me pagar o tráfego pago e vai gastar muito menos e vai ter mais resultado. Por quê? Porque eu vou fazer isso. Primeira coisa, beleza, vou ajustar. É uma loja de produtos. Eu vou ajustar o criativo. Como que eu ajusto o criativo? Na forma como eu falei. Um gancho bem forte, um gancho... E aí, O que que é entendendo. um gancho? Um Pra gancho é o nós. início de um vídeo. Por exemplo, a gente tem vários clientes. O nosso cliente ali é o cliente que ele quer qualidade, mas quer preço. Então a gente começa o vídeo dizendo: não, esse preço aqui tá errado, né?
Aí a moça que vem atender vem responder. Um vídeo que a gente fez essa semana. Moça, esse preço aqui tá errado, né? Só R$ 49,90? Aí ela disse, não, calma. Eu sei que é estranho, mas você tá no Pontão Calçados. Aqui, assim, nós temos Boa, calçados a boa, boa. partir de R$ 49,90. Da hora, da hora. Entendeu? Então, mas corre, porque é só enquanto durar os estoques. Vem pra cá. Bum, rápido. Então, tipo, tu chama atenção no início sabendo quem é o teu cliente. Meu cliente quer desconto. Eu não consigo fazer esse gancho com uma loja que quer qualidade e às vezes quer pagar mais caro. Mas esse eu sei que a persona é essa. Então Boa. eu uso isso. Entendeu? Então, faço isso no início, faço esse desenvolvimento explicando pra pessoa, tipo, não, calma. E aí num tom descontraído. Porque a galera também quer rir. Ninguém quer que venda pra ela, mas todo mundo quer comprar. Boa. Entendeu? Ninguém quer, tipo, tô te vendendo, mas eles querem algo que seja descontraído. Lá tem barato assim, show de bola. Então eu vou lá. Então a gente usa dessa forma e aí a gente vai diversificando vários ganchos nessa mesma linguagem, com vários produtos diferentes. Por exemplo, a gente agora fez final do ano a gente fez muito conteúdo pra galera da praia. A gente fez conteúdos até especificamente para outlet. Que a galera vai pro outlet pra comprar barato. A gente fez um conteúdo, ei, você do outlet. Boa. E colocamos um pino em cima. Entendeu? Por quê? Porque a gente queria atrair aquele público. Então tu precisa usar essas estratégias. Explica pra galera o que que é pino. O pino é a localização que tu vai colocar, né? Porque, por exemplo, se tu só pega e coloca ali, Brasil, cara, vai pra todo canto. Agora, se tu tem um produto local, um produto, eu tenho uma loja física e tu quer que as pessoas venham até você, tu vai colocar pinos estratégicos. Eu quero atrair a galera que vai na van. Eu quero atrair a galera que vai lá. Eu vou colocar pinos na van de Brusque. Eu vou colocar um pino no outlet. Então, aí, esse anúncio ele vai aparecer nesse lugar. Boa. Então, automaticamente, se eu faço uma linguagem muito bem feita, estratégia para essa galera que tá ali, que é o público que eu conheço, essa galera vai dizer, tem essa loja também. Por quê? Porque ela já tá indo atrás de economia. Boa. Então, ela só vai conhecer outra que talvez tenha mais economia ainda. E ela vem comprar com a gente. Boa. Entendeu? Então, esse meu cliente é um cliente que tá tendo um resultado gigantesco. Final do ano agora bateu todas as metas, passou da meta. E eu tenho certeza que essa parte que a gente tá fazendo tá ajudando demais. Entendeu? Por quê? Porque o custo, eu vejo, o custo está muito baixo, está vindo muito cliente, automaticamente bate as metas. Então, é ajustar esses detalhes. Criativo bem feito, saber essas estratégias, e aí o gestor de tráfego ele vai ter que ter essa noção, tipo, pô, meu produto é físico, então vou ter que focar mais aqui para atrair para cá. Meu produto é um produto digital. Qual que é o meu público? Meu público ele é mais assim, assado, aí pode ser algo mais para fora. Então tu tem que ter essa noção e aí automaticamente o teu resultado vai ficar muito maior. Por quê? Porque tu vai ficando bom. E aí esse é um ponto, né? Nada começa muito bom, nada começa perfeito. Tu vai ajustando, mas precisa testar. O tráfego pago é muito teste, entendeu? Boa. Sim. Teste o criativo e teste o tráfego pago. Então, perfeito. Então, a gente começou com um gancho, né? Começa com gancho, Comecemos desenvolvimento. como uma história. Explica pra nós o que que é esse tal do CTA. CTA Por vem. que ele tem que estar sempre no fim do vídeo. É simples. Se eu não direciono a pessoa para onde ela tem que ir, ela não sabe para onde ela vai. Então ela vai pro próximo vídeo. Boa, Entendeu? cara. Boa, boa, boa. CTA vem do inglês, call to action, ou seja, chamada para ação. Eu preciso direcionar essa pessoa. Como acontece muito, a gente vê a galera fazendo muito conteúdo dizendo, se você quer receber esse link, comenta aqui, eu quero. Ou, se você gostou desse conteúdo, já me segue para mais. E aí tu vai diversificando. CTA nada mais é do que o final do vídeo onde tu vai direcionar a pessoa para alguma coisa. Gostou desse conteúdo? Para mais conteúdos assim, já salva aí. Então tu vai direcionando. Lembrando, Instagram, essas redes sociais são redes sociais de toque. Então eu preciso direcionar ela. Toca na tela. O que eu tô falando de todas essas formas, toca na tela aí, por favor, que isso vai gerar engajamento. Entendeu? Boa. Manda esse vídeo para um amigo, entendeu? Aí tu vai fazer quando tu fizer o vídeo, tu já sabe qual é a tua intenção. Sim. Não, a intenção, por exemplo, é venda. Então essa intenção eu vou dizer, já clique e saiba mais. Ou vem pra loja, entendeu? Tu vai direcionar. A CTA é basicamente isso. Eu direcionar para onde a pessoa vai fazer. Se vai estar escrito ali, saiba mais, já clique e saiba mais e vem pra cá. Entendeu? Boa. Massa, 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 massa. E olha só, pra gente... Como é que tá o tempo aí, Devier? Perfeito. Pra gente encerrar, duas perguntas em uma. A primeira. Um principal erro que a galera
comete. Um principal erro que a galera comete. E, segunda, uma coisa que o pessoal pode fazer que ela não sabe, mas que pode trazer uma grande vantagem econômica para ela. Sim. Então, principal erro, coisa que ela pode fazer, tá ali na palma das mãos. Só não faz por ignorância, às vezes, pelo Sim. desconhecimento. Vamos lá? Bora. Primeira coisa, falta de coragem. Porque conhecimento tem. A gente tem conhecimento demais, de graça. E hoje tá tudo aí. É só. Cara, que massa, né? Entendeu? Que tempo massa que a gente tá vivenciando, né, Cara, Thiago? tu não aprende se tu não quiser. Eu tenho um exemplo na prática. Eu tenho o Pedro que trabalha comigo, hoje é o meu editor. E, pô, o Pedro evoluiu demais em tão pouco tempo. Por quê? Porque ele tem muito conteúdo de graça. E aí, óbvio, tendo essa ambiência comigo, direcionando. Mas o ponto é, coragem e tu botar na tua cabeça o seguinte, que foi o que a gente conversava ainda ontem sobre isso. Por que ele tem tido essa evolução tão grande? Porque ele entendeu o que eu falei pra ele. Não é, vou tentar. Não, eu vou até conseguir. Eu tenho coragem de botar a cara, beleza, então eu vou fazer isso aqui acontecer e ponto final. Ah, vai ser difícil. Não quero saber. Eu vou fazer. Então, qual que é o grande erro que eu vejo que a galera tem? Não tem coragem, cara. Coragem de, pô, me chamou pro podcast, não é uma coisa que eu faço agora. Vambora. Vamos fazer. Como é que faz? Depois eu vejo. Eu vou me preparar, obviamente, mas eu vou ter coragem de me expor ao ridículo. Isso é algo poderoso. Isso eu aprendi quando eu jogava futebol. Quer ver essa analogia que eu vou te dizer? O que diferencia um golaço de um chute ridículo que vai muito longe? Mínimo detalhe. Porque quando tu bate na bola, tu bate, eu quero botar essa bola na gaveta. Eu vou ter que bater de uma forma mais embaixo dela, com muita força. Eu vou ter que tentar acertar num jeito muito específico para ela subir e ir na gaveta. Mas se eu errar 1 centímetro, ela vai lá na casa do caramba. Então eu tenho que me expor ao ridículo, porque quando tu tá fazendo isso, que tem uma plateia ali, se tu erra muito feio, então, meu Deus do céu, bandeirante. Manda embora! Agora, se eu acerto, gênio! Não, esse é o gênio da bola. Isso serve pra vida. Entendeu? Eu tenho que conseguir ter coragem de, pô, essa ideia, será que essa ideia vai dar boa? Eu vou testar, eu vou fazer. Porque às vezes é essa ideia que pode trazer muito mais resultado pro meu trabalho, pode me trazer muito mais cliente. Ah, ficou ruim. Vambora, vamos pro próximo. Faça igual Jesus, ame o próximo. Até fica bom. Até ficar bom. Então faça. Qual que é o grande erro? Não ter coragem. Uma dica que eu dou pra galera. Tenha essa coragem, mas tenha essa coragem com a sua identidade muito bem resolvida. Nem tudo é sobre trabalho. Se você tá bem com o seu CPF, se você cuida da sua cabeça, se você coloca tudo na mão de Deus e faz o seu só olhando pro seu, o resultado é seu. Ninguém vai tirar. O trabalho devolve. E aí vem o ponto. Se o trabalho devolve, se não tá devolvendo o que você quer, o que eu quero, é porque eu tô trabalhando pouco. Tá trabalho forte isso aqui. Para algumas pessoas pode ser um tapa, né? Talvez possa ser um tapa. Só que aí é o ponto. A Bíblia diz que quem ama corrige. Se tu tá andando do lado só de gente que dá tapinha nas costas, me desculpa, tu tá na roda errada. Tu precisa estar com gente que às vezes vai dizer assim, pô, ajuste isso aqui. Ajuste isso aqui que vai te dar muito resultado. Porque quem ama corrige, então em alguns momentos a gente precisa ser corrigido. E é dessa forma que a gente cresce. Ninguém sabe de tudo. Eu não sou o dono da verdade, tu não é o dono da verdade. Mas aos poucos, nessa caminhada, a gente vai crescendo juntos. Eu posso agregar na tua vida, assim como tu agrega na minha, e a gente pode sair. Talvez tu saia daqui hoje, pô, que legal aquilo que o Thiago falou. E eu talvez saia daqui, pô, que da hora aquilo que o Moraes falou. Então eu levo isso pra minha vida. E aí o ponto mais importante, entender que a felicidade não tá só quando a gente conquistar tudo. Tá nessa linha, nessa caminhada, entendeu? Nesse dia a dia, a gente consegue ir sendo feliz. Nessa caminhada para chegar nas 10 mil horas do especialista, você vai se divertindo, vai sorrindo. E por isso que eu falo tanto que eu ensino as pessoas a criar conteúdo dando risada. Por quê? Porque eu quero que seja leve. E é por isso que a gente tem tido muito resultado. Porque tem coragem de botar a cara, vambora, não estamos nem aí. E segundo, que a gente se expõe ao ridículo sabendo que a gente sabe qual é a nossa identidade. Tá muito claro. É para esse caminho. Eu tenho uma missão. Então, se eu tenho uma missão, eu sei para onde eu estou indo. E qual que é a missão? A missão é você parar de viver dependendo da opinião dos outros. Você fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque isso vai te dar um resultado gigante. E aí vai dar um ano, vai dar um... Vai acontecer como eu. Não faz nem um ano que eu tô com a minha agência e a minha vida tá mudando de uma forma gigantesca, tanto financeiramente quanto em questão de status. Hoje, graças a Deus, a gente tá com um nome muito bom
na praça onde a gente vai, a gente só ouve elogios e isso é resultado de trabalho, cara. Não significa que eu sou brabo. Não, não é nada disso. Eu só quero trabalhar tranquilinho, sem fazer mal pra ninguém. E o trabalho devolve. Tá devolvendo bastante, porque nós estamos trabalhando muito. Massa, né, irmão? Cara, e o que as pessoas podem fazer que elas não estão fazendo, que é um apertar e afrouxar de parafuso? Um detalhezinho, né? Colocar na prática. Porque estudar, a gente estuda bastante. A gente compra curso pra caramba. Se tu for ver, a grande maioria das pessoas compram os cursos e não assistem nenhuma aula. Então, Sim. prática. Conhecimento bom é conhecimento que vai pra prática. Ideia boa, ideia que vai pra prática. Teve uma mudança do Meta, me permite aí trazer na tua Sim, memória, de uma economia sim. financeira, do impulsionar. Isso Se aí é puder legal. compartilhar aí com a galera Sim. essa ideia. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Mas, por exemplo, existe um hábito da pessoa que não faz tráfego pago, que não mexe com meta, que é ela fazer o turbinar direto pelo Instagram. Mais rápido, mais fácil. Só que a grande maioria das pessoas hoje tem iPhone. E quando tu faz isso pelo teu iPhone, 30% daquilo que tu tá colocando, coloquei R$ 100, 30% desses R$ 100 não vai subir para anúncio, não vai nada disso. Vai para Apple. Só porque tu tá fazendo direto do Instagram. Então, só de tu fazer isso no gerenciador de anúncios, que não é um bicho de sete cabeça, simples, e ainda tu consegue segmentar, fazer de uma forma mais profissional ainda, que vai te dar um resultado melhor, tu vai ter mais resultado e tu vai economizar. Porque tu não tá pagando 30% só porque tu tem um iPhone. Tu já paga caro no iPhone, né? A gente não precisa pagar mais, né? Sem carregador, sem nada, a gente já paga bem caro. É bom pra caramba, a gente compra, mas não tem por que eu pagar 30% a mais se eu posso pagar menos. Então, é aquilo que eu disse. Informação, show de bola. Você tem a informação agora. Agora você faz o que você quiser com essa informação. Ou continua turbinando ali e pagando, ou você, não, vou botar pra prática, vou começar a fazer no gerenciador de anúncio, que daí eu vou economizar e vou ter um resultado melhor ainda. Perfeito. Show de bola. Grande, Thiago. E, Thiago, agora, pra gente encerrar, naquela câmera lá, colocar tuas redes sociais, onde é que é a tua agência, como que a galera pode te achar. Estouramos aí 1 hora, mas, cara, foi... Show de Valeu, bola. valeu. Foi muito bom. Crescemos aí, cara. Topzera. Ganhou um admirador, o nome dele é Fico feliz. Moraes. Fico E muito penso a feliz. recíproca é verdadeira do Sim, menino que trabalha com toda contigo, certeza. tanto como da Lívia aqui. Primeiramente, eu quero te agradecer, de Pô, verdade. Agradecer pelo convite, agradecer por essa oportunidade. Eu saí daqui muito feliz. Eu tenho, como tu falou, a recíproca é verdadeira. Um bate-papos assim sempre traz pensamentos bons pra gente. Então, fica o agradecimento ao pessoal que tá assistindo. Quem quiser acompanhar a gente, só entrar no Instagram, o Thiago TH. O meu nome não tem TH, só no final. Vai lá que daí eu explico essa história pra vocês. E a nossa agência, a gente tem uma agência aqui em São João Batista. Nesse momento, graças a Deus, a gente está com muito cliente. Não estamos abrindo para novos ainda, mas a gente está expandindo. Estamos selecionando mais para poder entregar na quantidade e na qualidade. Então, boa. se você precisa de algo personalizado, consultoria, treinamento, a gente consegue também estar dando isso para vocês. Então, segue a gente ali. Não quer gastar nada? Segue ali, é de graça, tudo certo. Você vai aprender a criar conteúdo dando risada. Perfeito, show de bola. Pô, obrigado, irmão. Galera, bate-papo brabo, tá? Brabo. E não é exagero da minha parte. Então, é aquela pegada aqui do podcast. A gente convida as pessoas para virem aqui que realmente podem te ajudar, podem me ajudar. E de alguma maneira a gente consegue também aí com o espaço, com o nosso bate-papo, agregar também para essa pessoa e ela crescer. Todos nós crescemos juntos. Encerramos aqui o nosso bate-papo e eu te faço 2 convites aqui. O primeiro, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Toda semana a gente grava podcast aqui falando basicamente sobre 3 grandes áreas. O primeiro, tráfego pago, Meta, Google Ads, Google Meu Negócio. Segundo, gestão. O que é gestão? Gestão é pessoas, gestão é métricas, gestão é tu entender que para tudo há necessidade de procedimentos. Aqui no escritório, aqui no podcast, existe um procedimento. Primeiro, ligar o computador, depois arrumar as câmeras, depois arrumar as luzes, depois organizar o set. Então, há toda uma organização. Isso é gestão. Sobre isso, a gente conversa aqui no podcast. Você que está vendo aqui, tem conhecimento, entende que você é um especialista, tu pode agregar na vida das pessoas.
é gestor de tráfego, gestor de empresa, gestor de tráfego, cara, vem com a gente. Dá um oi lá no direct, lá na medida do possível a gente responde. Vamos marcar um bate-papo aqui, vamos ficar muito, mas muito felizes em te receber aqui para que as pessoas elas te vejam e, sobretudo, você ajudando as pessoas, depois você também é ajudado. Um forte abraço do Moraes, Deus abençoe hoje e sempre e até quarta-feira da semana que vem. Estamos aqui às 9 horas para um próximo bate-papo. Semana que vem vai estar um empresário aqui de São João Batista. Jonas tem uma empresa que arruma e dá assessoria para empresas relacionadas à informática, e também tem uma escola que ensina questões envolvendo aí também o marketing e o tráfego pago. Então, o cara vai ter muita coisa para entregar, tenho certeza absoluta. Até quarta-feira que vem, um forte abraço e Deus abençoe hoje sempre.